Seja bem-vindo, caro construtor, incorporador ou investidor imobiliário, a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehem Inc., que te aproxima das mais diversas disciplinas que compõem uma boa gestão do ambiente construtivo da incorporação imobiliária. Como sempre, a gente tem assuntos muito importantes aqui para você que quer aprimorar seus conhecimentos e sofisticalizar ou aprimorar a gestão da sua incorporadora ou do seu ambiente de trabalho. Nós temos um papo aqui muito interessante que faz parte do dia a dia e da vida de todo construtor, de todo incorporador. Nós vamos falar hoje sobre a parte de custos, orçamentos, planejamento, monitoramento e controle de toda a parte financeira que sai de uma construtora durante o período da edificação. E para falar sobre isso, nós temos um especialista, o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito bom ter você por aqui. Pedro, muito obrigado pelo convite, tá? O prazer é todo meu e eu espero aí contribuir com todo mundo, com um pouquinho do conhecimento que ao longo dos anos eu acumulei relacionado aos custos da construção civil. Fantástico. O Felipe é fundador e diretor da Tático Soluções, uma empresa aqui no litoral catarinense que trabalha com essa parte de custos. Ele vai aprofundar um pouco mais aqui e, além disso, é um colega de faculdade. Fizemos Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, né? Muito próximo, assim, não éramos colegas de turma, mas com certeza nos encontramos nos corredores ali. Felipe, o que te torna um especialista? Por que o pessoal de casa deve prestar atenção no que você fala? Vamos lá, Pedro, antes de eu entrar no meu currículo, tá? Eu vou fazer uma primeira analogia para realmente todo mundo entender de uma forma simples o que é gerir o custo de uma construção civil. Vamos pegar esse período de final de ano, todo mundo viajando e também agora tá todo mundo com um carro elétrico, né? Hoje em dia não basta só a gente programar a nossa viagem. Eu preciso entender onde que eu vou ter um posto, onde que eu consigo abastecer. Então essa gestão do meu combustível ou da minha energia elétrica acaba sendo bem importante, muitas vezes tão importante quanto o próprio planejamento da viagem. E isso que é a gestão de custos. A gestão do empreendimento como um todo, a gente tem um produto, a gente vai ter um objetivo, só que se a gente não planejar muito bem o nosso combustível, a gente não vai chegar no nosso destino. Então essa que é a gestão de custos. Falando um pouco do Felipe, tá? Todo mundo entender. O Felipe, academicamente, é técnico em edificações pela Escola Técnica, engenheiro civil pela Federal de Santa Catarina, como o Pedro já comentou. Também tem uma especialização, um MBA em gestão de projetos pela Universidade do Vale do Itajaí. E o Felipe já passou um pouquinho em todas as funções aí da construção civil. O Felipe já foi projetista, já também trabalhei em obra, enfim, conhecendo muito da construção civil e principalmente quando eu estava em obra, eu tinha problemas na execução, problemas em lidar com a mão de obra, mas realmente o que me tirava o sono era a gestão do meu fluxo de caixa. Era como é que eu recebia os meus recursos, gerenciava eles para executar uma obra e lá no final entregar o meu produto. Eu cheguei a um estágio de ter 11 obras ao mesmo tempo e na época não tinha RET, não tinha patrimônio de afetação, a gente está falando lá por 2015, recebia um monte de recurso, tudo numa mesma cesta e tinha que organizar isso e retornar para essas 11 obras e era uma dor de cabeça sem tamanho. E aí, por causa disso, começou a surgir a ideia da Tático, que de novo, era uma empresa especializada em gerenciar esse combustível. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais para a Tático daqui para frente, mas hoje em dia a Tático já fez esse trabalho de gestão de custos para mais de 600 obras, tá? Somando toda essa área construída, a gente passa de 6 milhões de área construída e todo o valor orçado, a gente já está se aproximando de 14 bilhões. E grande parte disso aqui no litoral de Santa Catarina, então eu acredito que eu consigo contribuir bastante aí durante essa conversa que a gente vai ter. Fantástico, Felipe. Bom, queria primeiramente te convidar a falar o que na sua visão, o que significa gestão de custos, né? Talvez duas palavras-chave ali para a gente abrir elas, decompor elas. Tá, vamos lá. Eu gosto de uma definição de gestão que é a seguinte, tá? Que é qualquer atividade administrativa que tem um objetivo de ajudar uma companhia, uma empresa, a atingir algum objetivo,
de maneira eficaz. E aí o detalhe está no eficaz, que é a diferença de eficiência e eficácia. Eu gosto de fazer outra analogia, eu sou muito das analogias aqui, durante o podcast eu vou fazer algumas, que é, se eu estivesse brincando de arco e flecha, e eu tenho 3 alvos, um alvo ele é 100 pontos, outro alvo é 50 e um terceiro alvo é 25. Se eu acerto todas as minhas flechas, que nem o Robin Hood, vamos supor que são 4 flechas, eu acertei que nem o Robin Hood, mas no alvo de 25, eu fiz 100 pontos. Por outro lado, se eu errei 2 flechas, atingindo uma no de 100 e uma no de 50, eu fiz 150. O que eu quero dizer com isso? A eficácia é a gente fazer bem feito o que precisa ser feito, ou seja, atingir no alvo de 100 pontos, no alvo de 50 pontos. A eficiência, eu procuro fazer tudo bem feito. E aí eu vou ter um problema. Qual o problema? Qualquer empresa tem recursos finitos. O dinheiro é finito, as pessoas são finitas, o tempo é finito. Então a gestão vai entender qual é o objetivo, pegar todos esses recursos e entender como é que eu maximizo eles para atingir esse objetivo. Então eu acho que gestão é isso. Quando a gente fala de custo, é qualquer gasto financeiro que a gente tenha que esteja relacionado a esse objetivo. Então, ele passa por um processo de transformação. Ou seja, eu tenho um tijolo, eu tenho o meu pedreiro, quando eu junto esses dois, eu tenho um gasto financeiro para comprar o tijolo, para contratar o pedreiro, e aí isso é um custo ou um recurso lá da gestão. Então, a gestão de custos, o que ela vai prezar? Para entender qual é o objetivo da empresa, no primeiro ponto, quais são os recursos dessa empresa, e aí ela vai gerir tudo isso para que a gente atinja esse objetivo com o melhor uso do recurso. Na prática, como é que a gente constrói um empreendimento com o menor custo possível, mantendo prazo e qualidade. Sim. Talvez complementando, né, adicionando um pouco nessa parte de gestão, o PMBOK, que é um dos manuais da gestão de projeto, traz a questão do planejamento, monitoramento e controle, né? É muito frequente um planejamento de custos, por exemplo, ter que ser adaptado ao longo da vida útil, né, e ao longo do projeto. Então, as disciplinas de monitoramento e controle que muitas vezes nossos colegas passam desapercebido, ou é caro manter esse monitoramento, então, mas é o que vai definir se a empresa conseguiu ficar aderente ao planejamento, né? Comenta um pouco pra gente, Felipe, quais são, talvez, os níveis de detalhamento desses planejamentos de custo, o top-down, bottom-up, parametrização. Vamos lá. Então, ao longo desse tempo, dessas mais de 600 obras que a Tático já trabalhou, chegou um momento, e esse momento aí faz uns 3, 4 anos para trás, que a gente começou a, vamos dizer assim, separar o joio do trigo. A gente começou a olhar, naquela época a gente já estava na casa de 200 para 300 obras, e a gente começou a olhar para essas obras e para essas empresas e começar a entender o que diferencia uma empresa que atingiu o seu objetivo para uma obra que terminou numa qualidade boa, dentro do escopo, dentro do prazo, enfim, do custo, obviamente. E aí, com isso, a gente criou um framework que a gente chama de MPA na Tático, que é de meta, plano e ação, que é justamente dentro da gestão de custos separar 3 grandes momentos ali da linha do tempo da incorporação. Então, quando a gente está na meta, qual é o nosso objetivo? É entender com pouca informação, porque eu não tenho todos os projetos, às vezes eu não tenho mal uma sondagem do terreno, enfim, mas eu preciso entender o que eu vou construir e quanto que vai custar essa construção. E aí, na fase da meta, a gente tem produtos que a gente chama de produtos parametrizados. E aí a gente tem 2 níveis de parametrização. A gente tem um nível bem geral, como que funciona? Eu entendi parâmetros gerais, então, área construída, área privativa, número de pavimentos, o padrão, se é baixo padrão, alto padrão, enfim, esses parâmetros que lá na Tático a gente brinca que ou ele está na nossa cara, ou no máximo tu leva 1 hora para levantar todos esses parâmetros. E aí a gente foi entendendo para cada grupo orçamentário, então, estrutura, vedações, acabamentos, desses parâmetros, a área construída, enfim, o que mais influenciava esses grupos.
Então, na superestrutura, na estrutura do empreendimento, é a área construída e a altura. Se eu tenho um prédio de mesma área construída, geralmente um empreendimento mais alto vai ter uma estrutura mais pesada. Então, num primeiro momento, quando um cliente da Tático chega, Felipe, tem uma ideia de terreno, eu vou construir isso, vou entrar numa permuta, eu quero verificar se isso está fazendo sentido. A gente faz esse double check, né, essa confirmação. Então, a gente pega esses parâmetros, de novo, da área construída, da privativa, da altura, enfim, e joga contra a base da Tático. E aí a gente já dá um direcionamento muito melhor que o Cube. A gente está ajudando a determinar a meta, tá? Depois a gente tem um outro produto que ele também é parametrizado, só que é parametrização direta. Ou seja, eu tenho área de alvenaria, área de esquadria, área de piso X, área de piso Y. Para que esse produto, Pedro? Para a gente, de fato, determinar uma meta. Tá? A ideia é que a gente saia com uma tabela de vendas, que a gente consiga captar recurso com o investidor. E aí, eu vou fazer mais uma brincadeira ali da analogia, né? Tem uma meta de emagrecer 5 quilos. Tá? O que a Tático te ajuda a fazer? Primeiro, entender se essa meta é viável, tá? Se realmente tu vai emagrecer 5 quilos, se dá para emagrecer mais, se, cara, não tem como emagrecer 5 quilos, se vai ser 2, 3, entender em quanto tempo e já direcionar mais ou menos como que vai ser essa meta. Tá? Então, é bem aquela analogia da meta SMART, né? Que ela vai ter que ser específica, Sim. A gente já tem que entender como é que vai medir ela tem que ser alcançável, eu já tenho que entender os recursos que eu vou ter para atingir essa meta e também o tempo que eu vou atingir. Falei um pouquinho da meta, tá, Pedro? Eu vou jogar para ti, enfim, para entender, que até tu como papel aí do ouvinte, enfim, se ficou claro, se tem algum ponto, porque depois a gente pode passar para a fase do plano e para a fase ali da ação, que seria o monitoramento e controle. Não, acho que tá tranquila a meta, né? Acho que você trouxe 2 pontos que dependem muito da quantidade de informação. Né? Se você tem quantidade de parede, você consegue fazer a segunda. Se você não tem nem isso, você faz a primeira. Como é que é a parte da ação e a outra? É do plano. Plano, isso. Tá, vamos lá. Então, assim, a ideia é, tenho a minha meta, já entendo como é que eu vou atingir, então vamos continuar ali na brincadeira do emagrecer, né? Tá, perfeito, vai ser emagrecer 5 quilos em meio ano. Tá? Na fase do plano, eu vou precisar realmente construir como que eu vou atingir essa meta. Então, vou me matricular numa academia, vou ir numa nutricionista, já começo a pensar, vou subir na balança uma vez por semana para não ficar tanto ansioso, mas eu tenho que acompanhar. Trazendo agora para a realidade da construção civil. Se a gente tem um produto já definido na minha meta, com custo e com prazo, é no plano que eu entendo como é que eu vou fazer isso. Daí, como é que a Tático vai atuar? Primeiro ponto, tá? A gente vai entender, junto com a incorporadora, com a construtora, o que ela já tem de sistema de gestão. Quando a gente fala de sistema de gestão, é processo, pessoas, ferramentas, e eu gosto sempre de acrescentar um quarto, que eu chamo aqui, que é política. Tá? Processo, pessoa e ferramenta, perfeito. Política eu preciso entender um pouco desde como que os sócios atuam. Então, se a gente tem um diretor que ele não gosta muito de tecnologia, não adianta eu entregar uma série de dashboards BIs, enfim, para posicionamento, porque ele não vai olhar. Tá? Da mesma forma, como se às vezes eu tenho um gerente que daí vai gostar muito da tecnologia, dando o exemplo contrário, às vezes vale muito mais eu gastar um tempinho num BI diferente, numa feature de tecnologia, para ele gostar do que está vendo, e aí o resto do trabalho andar. E aí aquela trinca famosa que seria, né, processos, pessoas e ferramentas, a gente de fato entende isso. Tá? Então a gente vai entender se já tem ferramenta de gestão, trazendo um aqui que no litoral é bem conhecido e muita gente tem, por exemplo, se tem um Cienge, a minha gestão vai ser de um jeito, se tem um Mega, que é uma outra RP, ela tem que ser de um outro jeito completamente diferente. Dentro da Tático, a gente tem incorporadoras que só para mexer nesses sistemas acabam tendo, vamos dizer assim, 10 colaboradores, como a gente também tem empresas que tem um colaborador só, que vai para a obra,
que tem que mexer no sistema, que faz as compras, eu até brinco que é até ele que faz o cafezinho. Então eu preciso entender isso para que na ponta eu entregue um orçamento que ele vai usar. Tá? E esse orçamento, daí aqui na Tático a gente chama que seria esse nível realmente do plano, que não é nem executivo, é operacional. Eu não penso só na execução, eu penso em como que a empresa como um todo vai usar o orçamento. E usar o orçamento, na prática, é uma lista de compras, como que essa lista de compras vai ser analisada, como que depois dessa análise é submetida por um departamento de compras, como que esse departamento de compras vai usar a lista para de fato cotar e comprar, e como que a partir do momento da compra feita, isso é repassado para o departamento financeiro para fazer a programação. E uma vez que todos esses setores conversaram, quem é que está fora desse processo olhando para ver se tudo está funcionando. Então o plano é isso, em resumo, é os produtos de orçamento, de cronograma de obra, planejamento de compras, fluxo de caixa, mas com um olhar voltado à operação. Porque se fosse só para entregar um papel, eu comento que não vale contratar a Tático. Quem contrata a Tático quer realmente utilizar o orçamento e planejamento como produtos para melhorar a sua gestão. Então, se, por exemplo, se a Tático, né, se a tua equipe visualiza que vai dar um descasamento de fluxo de caixa, é o tipo de coisa que vocês, olha, tá dando um descasamento aqui, a gente pode elastecer o prazo de obra, a gente pode mudar esse insumo aqui, podemos talvez mudar o tipo de vidro, o tipo de esquadrias, enfim, como é que é a proposição de soluções dentro da sua equipe lá da Tático? Tá, vamos lá. O primeiro ponto só, quando a gente fala de fluxo de caixa, e é a dor, tá, da grande maioria dos incorporadores, dos construtores, para resolver uma situação de fluxo de caixa, primeiro vamos entender, né, o que é esse fluxo de caixa. Então, de forma bem simples, né, o fluxo de caixa é, mês a mês, eu ter as minhas receitas, ter todos os meus custos e despesas, tá? Custo eu já expliquei um pouquinho, é aquele direto lá da obra, são os custos para construir, também eu tenho as despesas da minha empresa. Estou pagando minha própria remuneração, estou pagando a minha energia do escritório, meus funcionários do escritório, eu junto tudo isso e aí mês a mês eu faço uma subtração, o que eu recebo e o que eu tenho de despesa total. E aí o acumulado disso, em teoria, sempre tem que ficar positivo, tá? Então, fluxo de caixa nada mais é do que receita e despesa ao longo do tempo. Então, para resolver um fluxo de caixa, a gente pode trabalhar com as receitas, pode trabalhar com as despesas e pode trabalhar com o tempo. Receita, como é que a gente consegue trabalhar? Tá? Primeiro, entendendo qual é o modelo de negócio e fazendo adaptações a esse modelo de negócio. Então, é uma incorporação? Tá, é uma incorporação pura, perfeito. Vale eu pegar um financiamento? Às vezes um financiamento só para cobrir uma exposição, só para comprar algum material ou o terreno, material de valor agregado, tá? Jeitos de trabalhar na receita. Tenho também como trabalhar na despesa, que é o que tu comentou. Eu posso analisar esse projeto, e a Tático faz muito isso, simulando alterações de projeto que vão impactar e reduzir o custo. Se eu trocar, tem simulações de padrão, né? Troco a esquadria do padrão A pelo padrão B. Sim. Eu tenho simulações de mudança de métodos construtivos, troquei a alvenaria por drywall, por exemplo, e tenho alterações de escopo. Eu tinha uma esquadria de teto a piso, vou colocar uma alvenaria para diminuir a área envidraçada, é um exemplo. Então a gente faz essas simulações. E quando a gente trabalha com um tempo, a gente pode mexer no cronograma da obra ou mexer na forma que eu vou pagar algum material para daí que esse custo dilua ao longo do tempo. Então, qual é o papel da Tático? Primeiro, plotar, né, criar esse fluxo de caixa num momento bem antes da construção. Para o incorporador já olhar para esse fluxo de maneira simulada. Porque, como todo problema, quando o problema surge, a gente quer resolver ali no calor do momento, é muito mais difícil. Agora, se a gente simula e se antevê aos problemas, é mais fácil pensar em soluções. Então, a gente vai mostrar esse fluxo de caixa para o incorporador e, a partir disso, a gente funciona como um facilitador
numa mesa com vários outros players, então vai ter players do comercial, do financeiro, dos suprimentos, alguns outros consultores para entender, pessoal, o problema é esse e a gente só tem 3 óticas para resolver. De novo, receita, despesa e tempo. Vamos estressar ideias de como resolver esse problema. E, de novo, numa mesa, com ar-condicionado, com calma, o problema meses à frente. Dessa maneira, Pedro, sim, óbvio que não é tranquilo de resolver no sentido que todo mundo resolve fácil, só que é uma resolução muito possível. Lá na ponta, durante a obra, se esse problema de fluxo de caixa acontece, como que ele é resolvido, entre aspas? Ou se deixa de pagar um fornecedor, e aí tu cria uma situação complicada numa relação, ou tu precisa captar recurso. E pedir dinheiro quando se está precisando é o pior momento para pedir dinheiro. Só se pede dinheiro, em teoria, quando não se precisa. Aí vocês vão conseguir uma boa taxa. Com certeza. E os credores sabem disso, né? Sim. Eles sabem quando a pessoa está enforcada e é ali que eles conseguem faturar alto, né? Comenta um pouco aqui pra gente, você trouxe nessa questão de sentar, às vezes, com o setor de arquitetura, mudar o escopo, mudar o material, a parte de vendas, que é responsável pela parte de receita. Comenta um pouco sobre essa multidisciplinaridade, né? Essas disciplinas vizinhas, por assim dizer, dos cursos, de que forma que isso interage? Tá, não, perfeito. Pessoal, se a gente tivesse só a gestão de custos... Estanque? Todo o prédio ia ser um caixote quadrado, tá? Com o pior acabamento possível, se eu pensasse só no custo. Mas a gestão, de novo, eu preciso entender todos os meus recursos para atingir de forma eficaz um objetivo. O objetivo, às vezes, é um bom produto. Então, a gente já entrou em empresas que estavam iniciando com grupos econômicos por trás, com uma diretriz bem clara, onde não se estava num primeiro empreendimento pensando no lucro e sim na marca. Então, o produto tem que ser, vamos dizer assim, o ponto-chave dessa situação. Tá? Como em outros casos, obviamente, a gente também já entrou onde o objetivo principal era maximizar o lucro. Quando a gente junta todo mundo, qual é a ideia? É que cada especialista puxe um pouco a sardinha para o seu lado, então a arquitetura vai puxar para o lado da arquitetura, obviamente a tática vai puxar para o custo, o pessoal da execução vai puxar para a facilidade da execução, o comercial ele vai querer o produto que mais está vendendo, e aí vai ter um papel, seja de um gestor de projetos, de um diretor, que é, perfeito, escutei todos os pontos, olhando para a estratégia, a estratégia da empresa como um todo e o objetivo daquele empreendimento, a gente vai por esse caminho aqui. Só que geralmente esse caminho ele só é construído quando a gente escuta todos esses pontos. Então, de novo, a gestão de custos vai falar, olha, usando o exemplo lá da esquadria de piso a teto, a esquadria de piso a teto nesse padrão é o produto mais caro que tem. A arquitetura vai falar, pessoal, mas a nossa fachada, o produto, todo o brainstorm que foi criado, cara, foi esse diferencial, é fazer de piso a teto. Perfeito, aí o comercial vai falar, olha, mas o cliente dá mais valor se tiver a persiana integrada, não precisa ser necessariamente de piso a teto. E se a gente reduzir um pouco a área da esquadria, mantendo a característica da fachada, a gente vai manter um custo elevado, só que ao invés de o custo elevado, de novo, do teto ao piso da esquadria, a gente reduz um pouco ela e entrega a persiana integrada. Então é nessas discussões que a gente vai melhorando o produto e já entendendo também o quanto que ele vai custar. Porque assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: ninguém morre de má notícia, mas morre de susto. A gente mapeando isso com tempo, com calma, antes da obra acontecer, vai estar planilhado, vai estar plotado no fluxo de caixa, e aí talvez a gente consiga resolver esse sobrecusto desse exemplo de esquadria com parcelamento maior, com ajuste na tabela de vendas, enfim. Aí a gente tem N meios de resolver, né, essa situação. Quando eu me deparo com situações assim, né, de trade-off, né, ou seja, de você talvez sacrificar um ponto para satisfazer outro,
frequentemente é uma decisão feita com pouca informação. Por exemplo, o pessoal do custo às vezes consegue me pontuar, olha, se você fizer esquadria de teto a teto, você vai ter o dobro do gasto, né? E se você fizer a persiana embutida, você vai ter metade do gasto. Por outro lado, às vezes o comercial não consegue falar assim, olha, se você fizer de esquadria, eu cobro o dobro, né? Eu cobro 5%, eu cobro 10% a mais. Ele até tem uma intuição de que vai conseguir botar mais preço, mas frequentemente não consegue quantificar, né? E daí o gestor de projeto ou o diretor da empresa, às vezes tem que tomar decisão com base em perspectivas qualitativas e não necessariamente quantitativas, né? Como é que a Tático lida com isso? É um problema que todo mundo tem ou só eu que me encontro nessa situação? Infelizmente, tá, o mercado da construção civil ele é muito pouco baseado em dados. E aí só para, vamos dizer assim, vou primeiro complicar um pouco esse problema, tá? E depois eu vou comentar um pouco as maneiras que eu acho que dá para resolver isso. Tá? 2 complicadores do problema. O primeiro é a questão de confiança. É um mercado onde os vizinhos não se conversam muito. Tá? Então, quase todo mundo se acha concorrente. E aí, se fala pouca informação, realmente não abre. Uma informação falsa. Informação falsa. Já cansei de passar por situações de eu atender a consultora A e a consultora B, e o dono da consultora B, mas eu falei que a consultora A e o cara falou que o custo é X. Eu fico quieto, mas a vontade de falar, não é porque eu sei qual é o custo dele, é mais do que X. Mas enfim, tá? Então a gente tem esse problema aí de pouco compartilhamento, problema cultural, tá? A segunda situação, que é quando é importante a gente entender que ninguém toma decisão baseado em dado. Tá? Isso já foi comprovado, até recomendo para todo mundo. Tem um livro de um escritor que eu gosto muito, que é Malcolm Gladwell, e o livro dele o nome é Blink, que é piscar em inglês, que é a decisão no piscar de olhos. E lá ele tem N situações e exemplos para provar isso, que a gente toma qualquer decisão com a nossa intuição. Só que qual é a grande sacada? Quanto mais exposto a dados eu estiver ao longo da minha carreira, mais a minha intuição vai ser correta. Eu não vou conseguir olhar para o dado numa tela aqui e tomar essa decisão olhando só para o dado. Só que se constantemente eu estiver olhando para dados em todas as reuniões, eu refino tanto a minha intuição com esses dados que daí é como se eu estivesse tomando decisão baseada em dados. Dito isso, né, vamos para a parte da solução. O que eu acredito? Primeiro ponto é cultura. E a cultura de dado não é só preciso tomar uma decisão, vou olhar para dado. É nos meus processos de gestão, eu criar os rituais, que são as próprias reuniões, as rotinas, que daí vão ser os meus processos dentro dessas reuniões, minhas pautas, o que eu vou ver, e os meus ritos, e dentro desses ritos são costumes que eu tenho constantemente. Então, é iniciar um dia, olhar um dashboard de indicador. É antes de uma reunião, eu mandar esses indicadores para todos os participantes, para que eles olhem, e aí a gente consiga conversar numa reunião um pouco melhor. Então, assim, cultura. E a cultura é constante, não é, de novo, só para resolver um problema específico, tá? Eu acredito muito que se cada empresa se preocupar em melhorar a sua cultura interna, de forma natural, aquela questão da cultura de o construtor A não conversar com B vai começar a melhorar, porque daí todo mundo vai entender qual é a importância, né, de se compartilhar dados. E aí tem uma outra situação, que é a tecnologia que está todo mundo conversando, que é a inteligência artificial. Porque qual é o grande diferencial de um profissional bom, independente da área, independente da função? É aquele profissional que consegue ligar os pontos. Que ele foi numa reunião, ele viu uma informação aqui, ele foi em outra, viu outra. Daqui a um mês, numa situação completamente distinta de 2 reuniões, ele lembra de alguma informação, de outra, enfim, ele junta e entrega algo pronto. Contextualizado, né? Perfeito. E agora a gente está no primeiro momento da história que a gente tem uma tecnologia que consegue replicar esse diferencial de ligar os pontos.
só que ela só vai conseguir ligar os pontos se a gente tiver muito ponto Para ser ali ligado. dentro. Uhum. Então, realmente, assim, cultura, tá? Desde o início, construir uma empresa entendendo que vocês vão ter que ver diariamente dados para depois de um tempo, realmente, as decisões de vocês serem melhores e aí poder falar que por mais que sejam decisões intuitivas, elas estão sim baseadas em dados. Sim. No meu MBA, eu fiz lá na Inglaterra faz uns 2, 3 anos, e se falava muito em excesso de dados, excesso de informação, né? Com a era digital veio essa abundância de informação e a gente falava muito sobre conseguir selecionar, conseguir entender dentro de um mar de dados, de um mar de informação, quais são aquelas que são relevantes, quais são aquelas que vão ter maior impacto no meu sistema, no meu projeto, na minha tomada de decisão, né? E eu acho que a inteligência artificial tem muito disso, né? Você faz a pergunta que não é a pergunta adequada, ela vai te dar uma resposta adequada àquela pergunta, mas não adequada ao que você realmente precisa, né? Então, talvez resgatando um pouco do que você mencionou de, não era acurácia, você falou, Eficácia. eficácia, né? Eficácia e eficiência, né? Então, a eficácia está em fazer a pergunta certa, identificar a tua linha de chegada, que você quer mesmo, né? Depois você vê se você vai fazer isso com 10 litros por quilômetro ou 50 litros por quilômetro, né? É um bem bacana. Então, com certeza, acho que não sou só eu que tomo as decisões, assim como você falou do teu autor ali, né? Todo mundo toma. Eu estou lendo agora um livro chamado... É um livro de negociação, não vou lembrar agora o nome. E ele fala assim, que as decisões são feitas muitas vezes inconscientemente, é o subconsciente que faz, e a gente racionaliza ela tentando trazer um pouco de conforto emocional, conforto mental, pensando, eu tomei essa decisão por causa disso, tomei aquela decisão, e tentar fazer sentido posterior a uma decisão que já foi feita no subconsciente ou naquele cérebro de lagarto lá, né? Perfeito, bem essa ideia mesmo. Tipo, basicamente, quando a gente começa a pensar sobre algo, o nosso subconsciente já agiu muito tempo antes. Sim, sim. Também fazendo costura com outro colega que esteve aqui como convidado, a questão da cultura, né? É uma tecla que eu bato direto. Falta de processo é sintoma. Provavelmente a causa é alguma coisa na cultura. Falta de dinheiro, sintoma. Geralmente é cultura, né? Falta de boas pessoas. Geralmente a causa de todas essas coisas está na cultura, né? Uma cultura que às vezes é avessa a risco, ou uma cultura que às vezes é mais centralizadora, enfim, tem diversas formas, né? E a colega que esteve aqui trabalha com RH, e eu perguntei para ela, existe cultura boa? Existe esse conceito, cultura boa, cultura ruim, né? E a gente debateu um pouco assim, e acho que o que a gente estava se entendendo mais é que são culturas mais adequadas para aquela finalidade, né? Talvez mais atualizadas, talvez mais desejadas pelos stakeholders que participam do entorno ali da empresa, né? Mas que, com certeza, toda empresa tem uma cultura, né? Boa, ruim, adequada, inadequada, enfim. Cultura, com certeza, é o que vai dar início ao planejamento de custos, que vai dar o fôlego para o planejamento ser monitorado e controlado, aquele negócio todo. Não, eu gosto muito quando a gente fala de cultura, de um exemplo que é o seguinte. Se hoje você que está escutando a gente é um dono de uma empresa, trazendo aqui para a realidade da construção civil, o dono de uma incorporadora, se infelizmente você morresse hoje, você acha que a sua empresa tomaria decisões baseadas no que você tomaria? Se a cultura for boa, e eu acho que sim, tem cultura boa, tá? As pessoas tomariam decisões muito próximo às decisões que você tomaria se estivesse vivo. E aí é isso que é uma cultura boa. É como se fosse um manual, um código de conduta que as pessoas tomam decisões e saibam como agir conforme o dono dessa incorporadora esteja esperando. Agora, uma cultura boa nesse sentido da definição, obviamente, não vai ser boa para qualquer colaborador. E aí vai precisar ter um encaixe. Mas que a cultura realmente ela está acima de tudo, faz total sentido.
Porque pensa em duas situações, ó, mesma empresa, mesmo produto, mesmos processos, partindo do pressuposto que é tudo igual. Mesmo mercado. Mesmo mercado, tudo. Se a Tático for contratada diretamente pelo dono, essa cultura, cara, eu tenho tudo igual, eu só não tenho ainda gestão de custos, mas é algo que eu quero implementar. Veio do desejo do dono, ele participa das reuniões, obviamente que não de todas, eu não vou ter uma reunião com o dono sobre tabela de insumos, tabela de materiais. Agora, como que eu vou controlar isso? Se o dono estiver presente, o resultado é um. Se for um gerente, um engenheiro que quis muito, trouxe, o dono talvez esteja querendo agradar, e que acontece mesmo, um funcionário bom, não, perfeito, vamos ver o que dá, enfim. Mas o dono não está comprando esse processo, esse projeto, cara, o resultado vai ser outro completamente diferente, por mais que todas as outras variáveis sejam iguais. Então, voltando à questão da gestão, da eficácia, vai partir por um bom objetivo, uma boa estratégia, e que essa cultura repasse esse bom objetivo, essa estratégia para todos os colaboradores. E aí qualquer projeto que vise atingir essa estratégia, ele vai ser bem sucedido. Se não, pode ser o melhor profissional, a melhor empresa, a melhor estruturação de projeto. Mas se não está alinhado com a estratégia e nem com a cultura, que é esse manual de conduta para atingir a estratégia, o projeto vai falhar. Sim. Felipe, a gente mencionou dessas disciplinas vizinhas, arquitetura, a própria parte de compras, né? Financeira ali, desculpa, a receita, a geração de receitas, vendas, né? Qual que é o papel do ERP? Você tangenciou esse assunto, é importante, não é? Tem ERPs que são melhores ou não? Como é que você vê essa situação? Tá. O ERP é um software, só para a gente exemplificar aqui, que ele abrange todas as áreas da empresa. Então, qual é a ideia de um ERP? Em vez de eu ter um software para fazer uma gestão do meu financeiro, outra para fazer dos suprimentos, outra para fazer a da engenharia, enfim, e cada setor com sua ferramenta de gestão específica, o ERP engloba todas as áreas, tá? Qual é a importância de sistema? Para mim, assim, é bem claro que é a questão de evitar erros em um processo. Tá? Quando uma incorporadora começa, o dono, ele vai para a obra, ele faz compras, ele que vende, é o cara que faz tudo. Nesse momento precisa de sistema? Não. Tá tudo na cabeça do dono, tá tudo numa planilha em Excel, que ele sabe todas as fórmulas, todas as formatações, enfim. Aí essa empresa vai crescendo. Aí vem um engenheiro dentro dessa empresa. Aí o dono começa a tirar coisas da cabeça dele e jogar na cabeça desse engenheiro. E essa planilha que estava toda construída com fórmulas que o dono conhecia, já passa para o engenheiro. Aí o engenheiro já não entende todas as fórmulas e daqui a pouco ele pensa em outras fórmulas. Aí ele cria 5 fórmulas, 4 ele fala para o dono, 1 ele não fala. Aí ele repassa a planilha para o dono e as coisas que estavam na cabeça dele, mesma coisa. Está com 5, 6 coisas na cabeça, ele passa de novo, 4 coisas na cabeça e esquece de 2. Imagina num período de 1 ano. Essas interações, eu estou falando só em 2 pessoas. E aí alguém que está ouvindo, mas talvez com um processo, uma reunião, enfim, um alinhamento estruturado com 2 pessoas eu consiga sem sistema. Perfeito, também acho que consegue. Mas se eu botar mais uma pessoa, e se eu botar 4 pessoas, e daqui a pouco eu estou com 5, 6 pessoas, e o nível de interação, ele é exponencial. Não aumentei uma pessoa, aumentei um nível de interação, aumentei muito mais. Até que chega um momento que eu não consigo depender somente dessa passagem de informação não processual. E aí entra um sistema, que ele vai me organizar e ser uma grande base de dados, tá? Então eu comento hoje na construção civil, tá? A Tático defende que o melhor custo-benefício é sim o Cienge, tá? Por N motivos técnicos. É óbvio que comparando com as RPs mais baratas, ele tem um custo um pouco mais elevado, mas ele é mais em conta do que algumas outras RPs também. Então ele não é a RP mais cara que tem, tá? Sobre a escolha do Cienge ou não, eu gosto de sempre usar 3 filtros. Primeiro o porte, cara, se está mais no início, não vou recomendar. Tá? Isso que eu ia comentar agora, vai, desenvolve. Não, se está mais no início, óbvio que eu não vou recomendar.
O segundo ponto também, às vezes eu entro em empresas que tenham... Cara, essa semana eu estava numa reunião, uma empresa que tem na casa aí de 4, 5 colaboradores. Cara, eles criaram um sisteminha, é no Excel, mas tem todo um processo, uma passagem de bastão, tudo isso que eu falei que comumente gera problema lá não tem. E eles têm, que daí é o segundo filtro, a quantidade de obras por vez. Eles têm 1, 2 obras ao mesmo tempo. Pô, então não é o momento. Eles têm todo um processo dentro de uma ferramenta criada em casa, com planilhas em Excel. Eles têm poucas obras ao mesmo tempo. Tá? E o terceiro filtro daí é muito a estratégia da empresa. Porque se tem uma estratégia e um plano consolidado e me trazem, Felipe, estou com 2 obras, tenho 5 pessoas. Eu tenho todo um plano montado que daqui a 3, 4 anos eu vou ter 6 obras ao mesmo tempo e 20 pessoas. Às vezes, mesmo não precisando para o momento, a minha recomendação, talvez então comece no Cienge agora, para ir construindo essa base nesse momento. Então, eu vou usar esse filtro. Porte da empresa, quantidade de obras ao mesmo tempo e estratégia. Se for um crescimento muito acelerado e eu entro, a Tático entra no momento mais para o início, às vezes a recomendação é sim ir para o Cienge, para construir esse crescimento já com um processo de gestão, com a ferramenta correta, consolidado. Melhor do que mudar depois quando já tiver com 10, 15 A maior dor que existe é trocar uma RP. A gente mencionou no começo da conversa sobre o modelo de negócio. Né? Então, o modelo de negócio, por exemplo, entrada de um credor, de um banco, de um fundo. Provavelmente, esse agente credor vai querer um nível de transparência, um nível de acurácia nos números que o Excel talvez não satisfaça, né? Ou então se você faz por administração e você tem que prestar conta pro teu condomínio, né? Talvez o Excel ele deixa muita margem de forma que a credibilidade dos números reduza. Tem isso também? Pedro, tem uma frase, não sei se tu já escutou, que é: a mulher de César, ela não tem que ser fiel, ela tem que parecer fiel também. E aí esse é o ponto. Se a ideia é captar um investidor, seja ele um investidor institucionalizado, que seria um fundo de investimento, um banco, enfim, um investidor pessoa física, vamos usar aquele outro exemplo, né, que é 2 incorporadoras com o mesmo processo, o mesmo produto, tudo igual. Só que a variável é, uma tem um sistema e a outra não tem. Por mais que a que não tenha um sistema possa ter uma gestão até melhor, o investidor vai olhar e vai ser um ponto que ele vai questionar. Tem que parecer fiel, tem que parecer organizado. Então, sim, hoje em dia é um grande diferencial para a captação de recurso, ter um sistema. E, assim, o empreendedor, independente do mercado, ele é apaixonado pelo seu produto. Então, obviamente, que o incorporador é apaixonado pelo projeto dele, pelo produto arquitetônico. Mas, pro dinheiro, pro investidor, importa muito mais a sua empresa do que o seu produto. Porque ele vai olhar primeiro, sim, perfeito, eu vou investir num produto, mas quem é que está gerenciando, cuidando desse produto? Então, primeiro eu vou olhar para o cuidador. Então, também, um ótimo ponto, tá? Quem está pensando em captação de recurso, ter um sistema é fundamental para mostrar essa gestão para o mercado. Sim. E qual que é o segredo da construtora ou da incorporadora que tem lucro? Voltando lá na metodologia MPA, o que a gente entendeu? E por que a gente criou esse framework, essa metodologia? Que quem tem resultado, pensa de forma holística, ou seja, pensa no todo, está lá na viabilidade, pensando como que vai ser a fase do plano, desenvolvimento, a fase do projeto, isso não só em custo. Ele está desenvolvendo um projeto arquitetônico, mas já pensando no cliente dele, já pensando, cara, esse produto o meu engenheiro vai conseguir construir, o mercado vai querer, só que ao mesmo tempo que ele pensa de forma holística, ele consegue ter uma mente analítica, ou seja, cada problema ele separar numa caixinha e resolver no tempo certo. Então, o MPA é isso. Na fase da meta, quais são os problemas que têm que ser resolvidos? E aí esse incorporador ele vai focar e resolver os problemas nessa fase. A partir do momento da fase da meta, do ponto de vista custos, já se tem uma tabela de venda, já se tem toda uma estratégia, mas do ponto de vista produto, o produto já tem que dar definido.
Quando ele passa para uma fase de operacionalização da meta, ele não revisita as coisas. Então, assim, trazendo a incorporadora que não tem lucro, é a que está com a obra executando e mudando o projeto. Ah, tive uma ideia boa. Sim, a ideia pode até ser boa, só que é um momento de tu aplicar essa ideia, e aí vai mudar o projeto, e aí muda a estratégia de vendas, e aí muda a estratégia da empresa como um todo. Então, de maneira mais geral, e depois eu posso responder um pouquinho de forma específica, tá? O incorporador é um cara de visão, o que vai ter lucro, ele vai pensar no processo como um todo, desde o início até o pós-obra, e aí dentro desse processo como um todo, ele vai ver fases e vai resolver problemas nessa fase, e a partir do momento que ele passa de uma fase, ele não revisita essa estratégia. Porque daí ele entende que revisitar a estratégia pode até ser uma boa decisão, só que a gente não consegue pensar em todas as variáveis. Sim. Então, sempre na mudança de projeto, que para mim, aqui no mercado litoral norte, seria talvez escolher um vilão que rouba o dinheiro, que é a mudança de projeto. O cara teve uma ideia, dá um exemplo real. Um incorporador que conheço, ele teve uma ideia excelente, que o projeto, o salão de festas era para um lado, a academia era para o outro. E o salão de festas tinha uma visão melhor. Era um litoral, do mar, enfim. Só que não era, obviamente, o salão de festas frente mar, enfim, era num canto do salão de festa, conseguia visualizar o mar. E aí ele teve ideia, salão de festa, como não é muito frente mar, o pessoal vai ficar olhando mais interno, enfim. E se eu mudar a academia para o salão de festas, porque daí a academia eu consigo botar as esteiras nesse canto, e aí o pessoal vai ficar correndo, olhando para o mar. Que foi, pensando nesse caso, uma ideia excelente. Só que a laje já estava executada, era protendida, para mudar todos os banheiros, o que teve de custo de transição, de tubulações, desvios, prumadas, enfim, foi absurdo. Só que assim, ele já tinha tomado a decisão, racionalizou só do ponto de vista do cliente, não viu todas as variáveis, isso impactou num custo alto para a obra e atrasou a obra por causa da situação. Os apartamentos estavam todos prontos já, e o lazer não, por causa dessa mudança. Então, resumindo, ter uma visão, pensar nessa visão como um todo, mas ir resolvendo um problema de cada vez, em cada fase, e aí nessa cadência de solução se chega no final de uma obra com o resultado escolhido. Deixa eu mudar ligeiramente a pergunta, mas talvez te convidar a aprofundar um pouco mais. Como é que uma incorporadora quebra? Tá. Fluxo de caixa. E quando eu falo fluxo de caixa, só assim, a gente tem que ter duas situações bem claras, tá? Primeiro é fluxo de caixa real, não é o que o teu contador te avisa, enfim, porque contabilidade tem uma série de situações, tá? Então o lucro contábil não é o que tu vai ter dinheiro lá no teu caixa. Então olhar realmente para o que tem em caixa e projetar o para frente. Então vamos pegar uma situação. Fiz uma permuta, lancei um empreendimento, cobrei 15% de entrada, vendi tudo na primeira semana. Entrou, vamos lá, 15%, enfim, entrou uns 10, 15 milhões na minha conta. Se eu não olhar o meu futuro, esses 15 milhões da minha conta, no momento, bem no início da obra, que a obra está gastando 100, 200 mil por mês, cara, pode ser que eu me empolgue e saia comprando uma lancha, comprando um carro, comprando um outro terreno, usando todo esse dinheiro. Porque, 15 milhões, está saindo 100, 200 mil. Só que se eu tiver um fluxo de caixa projetado, eu vou entender que daqui a 2 anos eu vou gastar 2 milhões por mês. É que nem você falou no começo, né? É a soma das parcelas mensais que faz o fluxo de caixa acumulado, né? Sim. Então, se daqui 2 anos você tem previsão de ter uma exposição, é bom você talvez segurar um pouco os gastos de lancha e jet ski hoje, para que a soma lá no final dos 2 anos esteja positiva ainda, né? Perfeito. Assim, isso é o que faz uma incorporadora quebrar. Tá? Agora, pontos que diferenciam a incorporadora boa dessa que quebra. Obviamente, essa gestão do fluxo de caixa, essa visão a longo prazo e
aquilo que a gente já conversou, ter a cultura de dados para começar a entender qual projeto é viável ou não. Porque daí é uma outra situação, e essa é uma fala que eu tenho muito internamente para os colaboradores da Tático, né? Quando uma empresa é nova, é relativamente fácil. Porque tu tem uma série de projetos ruins à tua volta e um ou dois bons. Então é fácil escolher o que fazer. Quando tu vai crescendo, é o contrário. Tu tem 3, 4, 5 projetos excelentes que aparecem na tua mão e aí tu não tem que mais escolher quais são os projetos bons na cesta de projetos ruins. Tu tem que escolher qual projeto tu vai executar num monte de projeto muito bom. E aí isso que também é um ponto que vai fazer a diferença do incorporador de sucesso. É o que consegue dizer não para muita oportunidade boa para escolher de fato a oportunidade que faz sentido para ele. Com certeza, comento muito com os meus colegas, né? Estratégia é dizer não, né? Nenhuma empresa consegue abraçar tudo, por maior que ela seja, né? Causa confusão nos colaboradores, causa confusão no mercado, a identidade fica difícil de você entender onde é que essa empresa se identifica, né? Então, estratégia é dizer não, é os trade-offs, né? É entender onde é que você vai focar seus recursos. Queria te propor aqui meio que um pinga-fogo para você explicar para a galera. O que é um regime de competência e um regime de caixa? Tá, show de bola, vamos lá. Se eu tenho uma atividade que custa 100, tá? 100 reais, vamos supor, e dura 10 dias, se eu pego e entendo que eu vou cada dia gastar 10 reais, é o regime de competência. Basicamente, eu estou diluindo o custo pela duração da atividade enquanto ela está acontecendo. Mas na prática, vamos pensar que essa atividade, por mais que o exemplo 100 reais é ruim, mas seja a construção de uma laje. Tá? O aço, eu comprei antes de executar a atividade, estou parcelando em 3 vezes. A mão de obra, eu vou esperar ela terminar, vou medir e vou pagar. Acho que um exemplo clássico é o elevador. Sim. Né? Elevador, você paga 50% dele antecipado, só vai ver ele daqui 2 anos, só que o teu caixa já tirou metade do valor ali, né? Exato. Então, é bem isso. O caixa é de fato que está saindo dinheiro, competência, o quanto de valor tu está agregando na tua obra. Ou seja, em teoria, se tu tinha uma laje de 100 mil reais, quando tu executou ela, tu colocou 100 mil reais de valor nessa tua obra, mas o gasto é completamente diferente da duração da atividade. Sim. Apropriação de um custo, o que é e como é que faz? O teu orçamento vai ter uma previsão. Tá? Eu vou gastar, de novo, 100 reais para atividade X. Toda nota que eu receba referente à compra ou alguma contratação dessa atividade, eu tenho que, seja num sistema, fazer esse registro. Olha, essa nota é referente a essa atividade para eu ir controlando ao longo do tempo, e isso que é bem importante sobre o monitoramento e controle, não é terminou a atividade, olhar o que estava orçado, o que foi realizado, mas ao longo do tempo, toda compra que eu faço eu tenho que ir guardando. É como se eu tivesse um armário, para cada atividade um armário, chegou a nota fiscal, eu guardei no armário da atividade. Fantástico. E o que você entende sobre a passagem de recursos, né, de dinheiro entre um centro de custos e outro? No caso de uma obra para outra, pessoal, hoje em dia, assim, sem considerar reforma tributária nem nada, já é algo não recomendável, tá? Primeiro ponto, é muito fácil se perder assim, tá? Uma obra bancar a outra, daqui a pouco é 2 obras bancando uma, daqui a pouco vira uma bola de neve que ninguém entende qual obra deu lucro e qual que não deu. Não é nem um pouco bem visto pelo mercado. Se você tem essa cultura, essa estratégia, você não vai conseguir os melhores investimentos, tá? E a gente tem um terceiro ponto, que é o seguinte. Qualquer obra tem que ser tratada como uma empresa. Tá? Por mais que a estratégia da empresa mãe possa ser algumas obras menos lucro, outras mais, entrar numa obra com uma estratégia de não ter lucro é errado. Porque você está basicamente sacrificando 3, 4, 5 anos da sua vida para um projeto que não vai ter resultado nenhum. Então, separar os custos, os centros de custos, as obras, vai garantir que você tenha um controle melhor para cada obra, que você tenha acesso aos melhores investimentos e que você consiga também todo o projeto ter pelo menos um mínimo de lucro para ser justificável investir aí no mercado da construção.
Fantástico. Meu caro, estamos chegando ao fim, né? Quero agradecer principalmente a você que está nos assistindo. Parabéns por estar se dedicando os minutos do seu tempo, da sua vida, aperfeiçoando seus conhecimentos na parte de gestão e mais especificamente hoje aqui conosco a parte de custos. Então, obrigado pela sua audiência. Felipe, onde é que as pessoas podem te encontrar? Quais os teus canais de contato? Então, pessoal, seja site, seja Instagram, tá? É Tático Soluções, então o site vai ser táticosoluções.com, no Instagram é @táticosoluções, no LinkedIn, tá? Felipe J. Doneda, D-O-N-E-D-A, tá? Podem me adicionar lá. E deixando uma mensagem final, além de agradecer o Pedro aí pela conversa, é comentar com vocês que a construção civil não tem bala de prata, tá? A gente não está falando de um projeto que é 1 mês, 2 meses. Se fosse isso, a gente teria, às vezes, uma coisinha só para fazer que resolveria todo o problema. Só que a gente está falando, no mínimo do mínimo, um ciclo de 3 anos. A grande maioria é 5, do momento que um projeto surge até o momento que ele é concluído. Tá? Pô, em 5 anos, é uma série de decisões pequenas, diárias, que vão dar sucesso ou não vão. Então, o que vocês têm que focar em? Primeiro ponto, quem está aqui já está focando nisso, que é conhecimento. É estar envolto a podcast, conteúdo, conversas, é entender o que que Segundo ponto, é saber muito claro qual é o seu objetivo. Qual é o seu diferencial? Pô, a gente está no mercado litoral catarinense que o que não falta é obra. Tá? Não precisa ser um diferencial grandioso, mas às vezes o meu diferencial é o produto, é uma condição de pagamento diferenciada, é um atendimento. Cara, o meu atendimento ao cliente é totalmente diferente. Show de bola, tá? Saiba esse diferencial, tenha uma estratégia e com a cultura vocês vão começando a plugar esses players. Vão plugar um bom gestor de projeto, uma boa gestão de custos, um bom arquiteto e aí tijolinho por tijolinho, sem bala de prata, vocês vão ter na mão uma empresa que de fato vai perdurar e vai dar lucro. Fantástico. E os meus canais de contato, você pode assistir esse podcast pelo YouTube, lá você vai encontrar Pedro Basso, se você procurar na barra de pesquisa. Você também pode ver esse podcast sendo transmitido pelo Spotify. E também temos pílulas, né, ou versões de cortes desse conteúdo no Instagram e artigos no LinkedIn e no nosso site, blueheninc.com. Então, nas redes sociais você vai encontrar Pedro Basso, ou basso.pedro, e também blueheninc.com. Mais uma vez, grato pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio do Conexão BI. Não perca!